Salve os irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos essa noite a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus e doutrina da palavra. Gostaria que você, nesta noite, orasse comigo para sermos gratos ao Senhor por essa singular oportunidade que Ele está nos concedendo para estarmos expostos à palavra de Deus e ao momento que teremos de louvar e bendizer ao nome do Senhor. Se você carece de oração nesta noite, ore junto comigo e creia que Jesus vai estar trabalhando na sua vida, nos seus familiares, de forma que o nome dele seja glorificado. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Oportunidade esta que é o Senhor que nos concede. E por esse motivo queremos dar o melhor ao Senhor de nós em relação ao louvor que será entoado neste lugar. Desde já, somos gratos ao Senhor ao conteúdo bíblico que estaremos recebendo nesta noite. Toma nas tuas mãos a cada família representada, aqueles que estão de perto, aqueles que estão de longe. Senhor, traga sobre cada vida livramento, salvação, portas abertas. No nome de Jesus, nós te louvamos, ó Senhor. Amém. Nesta noite estaremos ouvindo os hinos da harpa cristã com o nosso irmão Lucas. Posteriormente, nossa irmã Desiele, juntamente com o Davi, representando o grupo do louvor, estarão também entoando cânticos, hinos de adoração ao nome do Senhor. E você que está em casa, se concentre na pessoa de Deus, porque Deus tem uma palavra toda especial para trabalhar e orientar você de uma forma toda especial. Amém? Com a igreja, nosso irmão Lucas. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, os irmãos que estão assistindo nas suas casas, os irmãos que aqui nos acompanham. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 305 da harpa cristã. Oh,
432. Consagrado ao Senhor.
através do nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar louvando, que os irmãos possam louvar com a gente, daí de onde estiver assistindo, amém?
Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que louvaram e bendizeram ao nome do Senhor. Neste momento nós estaremos agora partindo para a palavra de Deus, onde o Senhor estará falando aos nossos corações. Gostaria de dizer para os irmãos que hoje o conteúdo doutrinário desta noite está baseado no tema abordado na lição de número 10 da revista da Escola Bíblica Dominical. Nós tivemos problemas técnicos no domingo para podermos realizar a transmissão e com a autorização do nosso pastor Alexandre foi permitido que nós pudéssemos estar aqui para podermos, junto com os irmãos, aprender um pouco da palavra de Deus. Então você que porta em mãos, pegue a sua revista de número 10, nós faremos a leitura do Salmo de número 118. É um salmo muito abençoado, da qual estaremos extraindo várias lições para que se aplique ou que seja aplicado nas nossas vidas. Eu gostaria de fazer uma leitura da seguinte forma, porque existe uma alternação aqui nos versículos que estão na revista. Então, Salmo 118, faremos uma leitura em conjunto, versículo 1, versículo 2, versículo de número 5, 22, 27, 28 e 29 nesta noite. Também, além de ser grato a Deus, ao nosso pastor Alexandre, também sou grato a Deus pela vida da superintendência da Escola Bíblica Dominical, nosso irmão presbítero João, presbítero Rodrigo, sou grato a Deus por eles terem nos escolhido para que pudéssemos estar aqui com vocês. Então, sem mais delongas, irmãos, diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu, e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvado seja Deus. Queridos, essa é uma lição dentre as que estão na revista que é de suma importância para as nossas vidas. Por quê? Porque ela vai falar sobre algo que deve ser inerente, ou seja, que deve fazer parte do cristão, daquele que uma vez aceitou a Cristo como Salvador, que é louvar ao Senhor. E por meio deste louvor, ser grato. E quando falamos de louvor e gratidão, nós não falamos de um louvor que ele é verbalizado apenas. O louvor, ele não se limita apenas ao verbal, mas o louvor, a gratidão, ela abrange também a toda uma vida que o cristão, salvo em Jesus, ele deve viver. Isso faz parte dele, da sua vida, da sua família. E todos que estão com ele são levados também a bendizer o nome do Senhor. Existe uma verdade que precisa ser aplicada,
E essa verdade está inserida na lição de número 10, que diz assim: render graças ao Senhor em todo tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo Jesus. Então, só para nós ressaltarmos aqui, todo aquele que serve a Jesus, que o aceitou verdadeiramente em sua vida, ele traz consigo gratidão, louvor. E são duas coisas que nós precisamos atentar. Nesta noite nós estaremos estudando 3 grandes temas, que são esses. O primeiro, louvor como resultado da confiança que o cristão tem em Deus. Segundo, estaremos abordando aqui o fato do caráter do nosso Deus. Qual é o caráter de Deus? O que é inerente? O que faz parte do atributo de Deus? É isso que nós estaremos também conversando, aprendendo em relação à palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem para falar acerca do caráter de Deus. E também, em terceiro lugar, estaremos falando sobre aqui o agir de Deus na vida do cristão. Pois bem, irmãos, partindo para o primeiro tema, nós precisamos entender que o louvor, ele ele atua, ou ele é verbalizado, ou ele é vivido como resultado da confiança que o cristão tem em Deus. Ou seja, louvor como resultado da confiança. Todos aqueles que confiam em Deus trazem consigo louvores, que são expressos e que também são vividos, praticados na sua vida cotidiana. O Salmo de número 118, ele vai falar sobre o louvor. E esse louvor, ele vai agir em meio a problemas. Nós vamos ver aqui que o Salmo 118 vai falar sobre um cerco, sobre uma batalha, sobre uma confiança que existia no coração do autor, e isso o levou a bendizer, a louvar a pessoa do nosso Deus. O interessante, irmãos, quando a gente se depara com esta lição, é que quando nós falamos de louvor, precisamos entender que, quando falamos desta questão em relação ao hebraico, nós encontraremos 3 designações para louvor. A primeira designação para louvor vem da palavra hebraica barak, que quer dizer abençoado ou bendizer. Então, todo aquele que louva ao Senhor, dependendo do contexto da vida, da situação, no momento em que ele está inserido, Barak vai falar que ele é abençoado. Barak vai expressar que ele há de bendizer a pessoa de Deus. A segunda designação que o hebraico vai falar sobre o louvor vem da palavra halel ou halal. A lição vai falar sobre o termo ou a palavra halel. Então nós estaremos aderindo a esta palavra halel, que vai falar de aleluia, louvai ao Senhor. Então todos aqueles que são cristãos, eles irão verbalizar halel, vão louvar, vão bendizer, vão dizer aleluia, louvado seja o Senhor. E a terceira designação no hebraico para louvor vem da palavra iadá. Iadá significa dar graças. Quando nós se deparamos com o Salmo de número 118, nós iremos nos deparar com a palavra iadá, dar graças, e nós iremos se deparar também com a expressão halel, que quer dizer aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. E o interessante, nós aprendemos aqui, é que quando nós falamos do Salmo 118, o autor ele vai chamar a todos que estão
em sua volta para louvar e bendizer o nome do Senhor. Isso faz parte da introdução da primeira temática que nós estamos usando aqui, que é o louvor como resultado da confiança. Então, irmãos, quando nós falamos de louvor, em relação ao Salmo 118, é um chamamento, é uma convocação para que todos possam contemplar as maravilhas de Deus, para que todos possam enxergar que o Senhor tem feito grandes coisas pelo autor e pela nação. É um chamamento, uma convocação para dar graças ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem socorrido as nossas vidas. E esse é o motivo que me leva a ser grato, e é a confiança que eu tive em Deus que teve como resultado a vitória de Deus, e isso me levou a glorificar ao nome do Senhor. Eu fico me perguntando, e também destino essa pergunta para os irmãos que estão aí ouvindo essa transmissão: quando é que eu devo louvar ao Senhor? Será que eu devo louvar o Senhor antes de eu passar por alguma circunstância ruim? Será que eu devo louvar o Senhor quando eu estiver em meio a uma circunstância ruim? Ou será que eu devo louvar o Senhor posterior ao recebimento de um grande livramento, de um socorro de Deus? Quando nós nos deparamos com essas três opções, nós encontramos pessoas que se equivocam quando pensam que louvar ao Senhor é apenas quando eu recebo de Deus algo sobrenatural, algo extraordinário, algo abençoador. Não, irmãos. Louvar ao Senhor, a Bíblia nos chama para que a gente possa louvar em todo tempo. É antes, no meio e no depois. Irmão Fernando, quando que eu devo louvar o Senhor em ação de graça? É posterior ao recebimento das benécias de Deus? Não. Eu preciso ter confiança e ter fé que o Senhor vai me abençoar. E no meio da luta, no meio dos problemas e no começo dele, eu preciso já, inicialmente, louvar e bendizer ao Senhor. Queridos, isso é uma baita de uma declaração para o nosso Deus, que nós estamos alicerçados na rocha que é Jesus. Isso é uma baita de uma declaração para o nosso Senhor e para a sociedade, que é como uma nuvem de testemunhas que estão em nossa volta, conforme Hebreus capítulo 12, para declarar a nossa confiança que nós temos em Deus. E a pergunta vem: porventura, poderia Deus preparar uma mesa no deserto? E há questionamentos. Será que pode acontecer? Será que Deus pode mudar o meu cativeiro? Será que Deus pode mudar a minha história? Irmãos, seja grato. Louve ao nome do Senhor a partir deste momento. E você vai ver que através da sua gratidão a Deus, que você vai declarar por meio da sua vida, a sua gratidão a Deus, que você vai expressar através do seu louvor com sinceridade, vai crendo aí, porque Jesus pode operar uma grande vitória na sua vida, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós estamos aqui entendendo até então que o Salmo 118, ele é uma convocação para que nós possamos louvar o Senhor, porque Ele tem nos socorrido, tem nos dado um grande livramento. O interessante, irmãos, que quando nós usamos a palavra Halel para falar de louvor ou de aleluia, nós precisamos entender que o Salmo 118 é só apenas uma partícula ou uma parte de diversos salmos declaratórios, né? E que expressam louvor a Deus, porque Deus tem livrado eles de algum infortúnio, de algum problema. Então, quando nós se deparamos com a palavra de Deus, agora olhando para o tópico 1, a gente vai entender através do comentarista que além do Salmo 118,
e todos esses versículos que falam da benignidade, da bondade de Deus, a gente vai ver que desde o Salmo 113, então nós temos lá Salmo 113, Salmo 114, Salmo 115, que vai falar sobre a idolatria, Salmo 116, 17 e 18, todos eles fazem parte de um pacote de declarações do salmista que irão dizer aleluia, que vão dizer halel, que vão bem dizer ao nome do Senhor. E o que é mais interessante, e que é legal nós nos aprofundarmos aqui, é que além de haver um pacote de, digamos assim, de cânticos, de salmos ou de hinos, que expressam o halel, ou o aleluia, ou louvado seja o nome do Senhor, ou louvai ao Senhor, nós iremos ver que esses haléis, ou esses halel, ou esse pacote de cântico, fazia parte das peregrinações do povo de Israel, quando eles saíam do lugar onde eles estavam situados para ir até Jerusalém. Isso fazia parte da cerimônia, por isso que o halel, ou os salmos de halel, podemos dizer que são salmos litúrgicos, podemos dizer que são salmos que apontam para a pessoa de Jesus, ou então podemos dizer que são salmo messiânico, podemos falar desta forma. Então eu gostaria de falar para os irmãos que a primeira festa que fazia parte do povo de Deus e que fazia com que eles saíssem do seu lugar onde eles estavam para ir para Jerusalém, para louvar o Senhor, a primeira festa que os levava a peregrinar era a festa chamada Páscoa. Era a festa chamada Páscoa. Interessante que essa festa, ela se originou dentro do Egito, em meio às pragas que Deus estava dispensando sobre os egípcios ali naquela região. Então foi em meio aos problemas, em meio à perseguição, que Deus instituiu, Deus assim orientou o povo a se separar, a se purificar, a se reunir em suas casas e agir das seguintes formas. Primeiro, o povo de Deus, no momento da Páscoa, eles tinham que sacrificar um cordeiro. Ao sacrificar um cordeiro, eles extraíam o seu sangue, e esse sangue serviria posteriormente para ser colocado nos umbrais das portas do povo de Israel, para que, diante da iminente vinda da morte, eles pudessem alcançar o livramento de Deus. Então, todos aqueles que estavam com o sangue espargido nos umbrais das portas das suas casas, a morte não podia entrar. Do contrário, todos aqueles que não tinham este sinal, então a morte tinha legalidade sobre as suas vidas. Então, outro ato que o povo de Israel, eles faziam em meio àquela cerimônia pascual, além de sacrificar um cordeiro ou um cabrito, depois eles iriam assar esse cordeiro ou cabrito para poder jantar ou ter uma refeição. Eles também haveriam de participar do momento onde eles comiam pães asmos. Pães asmos. Esses pães asmos, meus amados irmãos, eram aqueles pão sem fermento, simbolizando a pureza do povo de Deus, ou a pureza daquela família que estava reunida naquela casa, para que então eles pudessem louvar ao nome do Senhor. Interessante, quando a gente pega essa questão do pão asmo e a gente contextualiza, trazendo isso para os dias de hoje, nós entendemos que um cristão, a semelhança de Cristo, precisa ser puro, precisa ser santo, precisa ser separado, para que
Deus possa ter legalidade para agir, interagir na sua vida e fazer com que esse cristão cresça e amadureça. Mas, irmão Fernando, por que muitas pessoas não crescem? Por que muitas pessoas não amadurecem? É porque falta, primeiramente, o sinal de Cristo na sua vida, ok? Segundo lugar, falta ali pureza, separação e santificação. Todos aqueles que contraem pureza, santificação, que significa também separado, são aquelas pessoas que têm o sinal de Cristo na sua vida, são aquelas que verdadeiramente se entregaram para Cristo e estão vivendo uma vida devota do jeito que Deus, Ele se agrada. A terceira coisa que fazia parte da cerimônia, em meio àquele momento pascual, era que o povo de Deus tinha que comer e tinha que degustar ali, comer mesmo, de ervas amargas. E isso tinha um propósito. O propósito de Deus para que o povo de Deus comesse ervas amargas era para que o povo se lembrasse do amargor que eles vivenciaram ou que viveram diante das chicotadas, diante da opressão, diante da rejeição, enfim, era para que eles lembrassem. Eu sei, irmãos, que é difícil, eu sei que não é fácil, mas nós precisamos lembrar, irmãos. Nós precisamos lembrar, dia a dia, cotidianamente, dos benefícios que Deus tem feito na nossa vida. E agir com a ação de louvar o Senhor e lhe render graças por tudo aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Então o povo agia dessa forma. A Páscoa se originou ali, em meio ao Egito, e posterior a isso foi instituído como um estatuto perpétuo para que o povo pudesse agir assim anualmente quando fosse lá para Jerusalém. A segunda festa que levava o povo a peregrinar. O povo caminhava muito, viu, irmãos? O povo tinha disposição. Por quê? Porque estava indo para o templo, porque estava indo para louvar o nome do Senhor. E às vezes, trazendo para os dias atuais, irmãos, a gente mora às vezes na esquina e tem preguiça de vir a andar nem 1 quilômetro, 500, 200 metros, para vir à igreja e poder louvar ao nome do Senhor. Mas, se você quer louvar o Senhor, deixe a preguiça de lado, dê lugar para o Espírito de Deus e se apresente ao Senhor com louvor e com graça. Então nós falamos aqui da Páscoa. E a segunda festa é o Pentecoste. Pentecoste, irmãos, vem da palavra grega quinquagésima, que significa 50. Ou seja, a festa do Pentecoste, ela começava depois do segundo dia. Depois do segundo dia da Páscoa, contava-se 50 dias, aí começava o Pentecoste, ou a festa do Pentecoste. Então o povo estava ali, o povo se reunia, o povo louvava ao nome do Senhor. Também, vamos trazer assim como princípio geral, né? Diante de um grande significado que existe no Pentecoste, também louvar o nome do Senhor. Se a gente for transcorrer aqui e simplificar as 3 festas para os irmãos, o princípio das 3 é louvar, ser grato ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito na vida do povo de Deus. Terceira festa é a cabana ou as tendas, ou tabernáculo, né? O que acontecia na festa dos tabernáculos? O povo ficava em cabanas. E também lembrando do tempo que eles peregrinaram ou estavam no deserto a caminho da terra prometida. Era um motivo de louvor, era um motivo de aleluia.
era um motivo de iadá, de dar graças pelo socorro que Deus tem providenciado. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Quantos livramentos que o Senhor deu para Israel, hein? Quantos milagres que o Senhor trouxe à mostra para o povo de Israel. Quantas vitórias que o Senhor concedeu para o povo de Israel. Irmão, era motivo do povo se render, glorificar ao nome do Senhor por tudo que Ele tinha feito na vida deles. Quando nós nos deparamos, irmãos, ainda com Marcos capítulo 14, versículo 26, Mateus capítulo 26, versículo 30, nós vamos ver ali Jesus cantando, louvando a Deus na sua última cerimônia, a qual ele estaria ali junto com os discípulos. Subentende-se então, através de muitos comentaristas e estudiosos, que Jesus estava cantando, louvando a Deus, e o seu louvor estava pautado no Salmo 118, e dentre outros salmos que fazem parte desse pacote chamado Halel. Glória a Deus por isso. Tópico 2, irmãos, vai falar para nós algo muito importante. Porque assim, o Salmo de número 118, nós não temos aqui de forma precisa o nome do autor. Nós não sabemos aonde originou-se o Salmo 118. Mas quando nós vamos discorrendo os versos do Salmo 118, ele vai nos levando para diversos lugares que faz com que a gente entenda que talvez seja ali. Ou seja, esse salmo ele cabe em diversos momentos da história. Esses salmos ele cabe na saída do povo de Deus do Egito. Esse salmo ele cabe no cativeiro que o povo ficou por anos na Babilônia. Esse salmo cabe lá em 2 Crônicas, capítulo 20, na batalha que Josafá ele enfrentou contra os seus inimigos. O Salmo 118, ele cabe também lá em Esdras, capítulo 6, versículo 16, que vai falar sobre a reconstrução do templo, dos muros. Ou seja, cabe em vários momentos da história do povo de Deus e também cabe também nas nossas vidas. Cabe também nas nossas vidas. Existe um estudioso chamado Spurgeon, que ele entende, ele acredita, pelo que o Salmo 118, ele declara, que foi Davi que escreveu este Salmo. Por quê? Porque o Salmo ele vai falar de guerra. Davi vivenciou várias guerras. Glória a Deus. Davi, ele viveu vários cercos na sua vida. Davi era uma pessoa importante. O Salmo de número 118 vai falar, ou faz com que a gente entenda de uma pessoa importante na história que está passando por essa turbulência, digamos assim, na história. Então Spurgeon, ele acredita que foi Davi que foi o salmista aqui do Salmo de número 18. Então, para que nós possamos entender, o Salmo de número 118 vai mostrar vários momentos da história e que também cabe sobre as nossas vidas. Irmãos, que momento que você está vivendo? Qual momento que você está vivendo? Eu não sei. Cada um de nós sabemos o que estamos passando. Mas qual é o princípio de tudo isso? Seguirmos o exemplo do salmista. Não importando o momento, ou a situação, a circunstância, aonde será a turbulência, nós precisamos, como cristãos, salvos de Cristo, aqueles que estão marcados pelo sangue de Jesus, entender que nós precisamos louvar, bendizer
e glorificar ao nome do Senhor. Isso aqui é muito importante. Nós, diante do aspecto confiança e que traz o resultado de louvar o Senhor, lá no tópico de número 1:3, nós precisamos entender que o Salmo, como eu estou falando várias vezes aqui, a gente precisa gravar isso na nossa faculdade mental. Precisamos ser grato a Deus. Precisamos ser grato ao Senhor. Diz assim: percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo de 118 que o salmista procura bondade, louvando a benignidade de Deus, ressaltando aos livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, bendizendo o fato de que Deus é aquele que o fortalece. Irmãos, eu gostaria de pensar aqui junto com os irmãos, lá na carta do apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele vai falar para nós aqui algumas coisas interessantes, né, sobre a gratidão, que eu gostaria de compartilhar com todos. Se você puder acompanhar aí na sua casa, seria muito bom. 2 Timóteo, ou segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, ele vai falar da seguinte forma. Prestai bem atenção, por favor. Se desligue um pouco aí daquilo que pode tirar sua atenção, para prestar atenção em algo profundo aqui que eu estava pensando ontem, junto com o Espírito Santo. Ele diz assim no versículo 1: sabe, pois, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, olha aqui, ingratos, preste bem atenção, ingratos, profanos, e tem toda uma sequência aí, mas eu quero parar por aqui. Pare para pensar um pouco na questão ingrato. Irmãos, não tem como a gente falar de gratidão, vamos prestar atenção um pouco aqui, não tem como nós falarmos de gratidão sem falarmos do contrário, do sinônimo da ingratidão. Não tem como nós falarmos de gratidão sem atentarmos para este sinônimo, a ingratidão. Irmãos, gostaria de isolar aqui a palavra ingrato dentre os outros adjetivos que estão aqui no versículo de número 1. Gostaria de isolar o ingrato em meio aos outros adjetivos e fazer ligação entre eles. Aí eu faço uma pergunta para todos que estão me ouvindo nesta noite, por essa transmissão, e todos aqueles que estão presencialmente. Pergunta para os irmãos: o que tem a ver a ingratidão com a avareza? O que tem a ver a ingratidão com a avareza? Alguns podem olhar e dizer assim: eu acho que nada. Mas se você for ver, todo ingrato é avarento. Todo ingrato, ele é avarento. É aquela pessoa que ele tem e deseja mais e mais. E ele nunca é grato pelo que Deus, ou pelo que a vida, em meio aos seus esforços, está proporcionando para ele. Ele não tem contentamento naquilo que está sendo colocado nas suas mãos. Todo ingrato é avarento. Você já pensou nisso? Eu não tinha pensado nisso. Segundo, todo ingrato, discorrendo lá, irmãos, o versículo 2 lá, ó, todo o ingrato, se nós formos aqui discorrer, ele é presunçoso. Ele tem presunção, ele tem pré-julgamentos baseados
em coisas que não tem base, não tem firmamento, coisas que ele pensa ser. Todo ingrato, ele é presunçoso. Na hora que ele sofre algum problema com irmãos, ou com, entre aspas, um suposto inimigo, porque o nosso inimigo é o adversário, nossa batalha não é contra homens e mulheres, ele logo quer pressupor, ele quer entrar na mente do outro, e ele tem julgamentos equivocados sobre tais pessoas. Todo ingrato, ele é presunçoso, ele nunca é grato pelos problemas que Deus permite que aconteça na vida dele. Então as pessoas passam a ser inimigos. Sendo ele não grato, automaticamente é uma pessoa isolada, uma pessoa que não tem comunhão. Pensa um pouco nisso. Pense um pouquinho nisso. Outra coisa, irmãos, toda pessoa que é ingrata, ela é soberba. Todo ingrato, ele é soberbo, arrogante. O Evangelho de Mateus, ele diz assim: humilhai-vos, ou se humilhem na presença do Senhor, se humilhem e Deus te exaltará. Mas isso é uma predisposição nossa a louvar o Senhor por aquilo que Ele é, a louvar o Senhor por aquilo que Ele faz. Isso é uma predisposição nossa. Todos aqueles que se predispõem a se render, a louvar, a ser grato, estão declarando a Deus que são necessitados e que precisam da pessoa do nosso Deus. Irmãos, eu estou falando muitas coisas aqui. Então, no surgir de dúvidas, os irmãos podem também interagir aqui também conosco. Eu acho que enriquecer essa aula é muito importante para a nossa vida cristã. Então nós falamos aqui, irmãos, do avarento, do presunçoso, do soberbo, e tem uma coisa aqui também que é importantíssima. Será que todo ingrato, ou a pessoa que é ingrata, ela pode ser blasfema? Pare para pensar. Quando falamos de blasfêmia, segundo o Evangelho de Mateus e os demais sinóticos, a gente vai ver que a blasfêmia, segundo é bem claro no texto bíblico, é atribuir as obras de Jesus aos demônios. Aos demônios. E a pergunta é, será que o ingrato pode ser blasfêmio? Não necessariamente nesse aspecto, mas ele pode ser um blasfemo no seguinte quesito, de atribuir tudo que ele tem ao seu esforço. Ele atribui aquilo que ele tem ao seu esforço. E ele se esquece de atribuir a Deus a vida que lhe foi dada, a disposição que lhe foi dada. O ingrato, ele pode ser um blasfemo nesse quesito, e não no outro. Ele atribui todas as coisas a ele. Né? É o homem no centro, é o homem que está no centro e que se louva, e que automaticamente se dá valor a si mesmo. Outra questão, irmãos, para nós pensarmos. Todo ingrato, se a gente for ver, ele é desobediente aos pais. Desobediente aos pais. Mas será que o ingrato ou a ingratidão tem a ver com a desobediência aos pais? E quando a gente vai ver na história, a gente vai ver que tem tudo a ver esse quesito que nós estamos entrando aqui. Por quê? A mãe gerou, o pai cooperou com isso, trabalhou, a mãe e o pai, sustenta o abençoado, e ele tem atitudes desobedientes, e isso declara para os pais ingratidão. Só que tem um agravante, irmãos. Os pais têm consigo, ou têm em si, o Espírito Santo de Deus.
Então, quando ele é ingrato, ele é desobediente aos pais, automaticamente ele está ferindo um princípio bíblico. Um princípio bíblico que diz que precisamos ser obedientes aos pais, ou o filho seja obediente aos pais, para que a sua vida seja longa. Então, meu irmão, tocou nos pais, sendo ingrato, expressando palavras de ingratidão, tendo práticas de uma pessoa ingrata, você automaticamente também está dizendo para Deus que você não é grato, mas que você é o ingrato. Olha que coisa interessante. Estamos aqui fazendo correlações, ligações, e tem uma coisa aqui que eu gostaria de entrar aqui com os irmãos. Será que o ingrato ele pode ser profano? Será que o homem ingrato ele pode ser profano? Aí a gente vai fazer um link entre essa carta, ou essa segunda epístola do apóstolo Paulo ao Tiago, capítulo 3, os versículos de número 2, com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, e o versículo de número 21, que diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes seus discursos se desviaram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de a imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus entregou às concupiscências do seu coração a imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Ou seja, o ingrato ele pode se tornar profano, porque todo aquele que é ingrato, ele se torna mundano, não indo em consonância ou em de acordo com aquilo que Deus está estabelecendo pela sua palavra. Todo ingrato é um profano, porque não sendo grato a Deus, não devota a Deus honra e glória. Isso é a pura declaração que ele é um amante de si mesmo. E a Bíblia diz no Salmo de número 115, que quem se prostra diante de imagens de escultura se torna semelhantes a elas, imundas. A Bíblia diz, Jesus dizendo, como sepulcros caiados, cheio de ossos de morte por dentro, só tem aparência, mas por dentro está oco. Então, o ingrato, ele pode se tornar profano. A gente pode fazer ligação aqui, irmãos, com vários outros adjetivos negativos que fazem ligação com o homem que é ingrato. E nesta noite, irmãos, qual é o conselho? Seja grato. Seja grato. O galardão daquele que é grato, irmãos, é as bênçãos do Senhor, é a misericórdia de Deus, é a bondade do Senhor, é a benevolência do nosso Deus. Seja grato, e a sua gratidão será a pura declaração para Deus que você é filho, e Ele vai te reconhecer, que Ele é pai, que o Senhor é pai, e o pai vai o reconhecer como filho. Irmãos, uma coisa interessante, né? Falando de reconhecimento, a Bíblia fala sobre 10 leprosos. 10 leprosos, e a Bíblia diz que os 10 alcançaram cura. Os 10 alcançaram cura. Só que 9 recebeu a cura e foram embora. E apenas um voltou para ser grato. Um voltou para glorificar ao nome do Senhor. Ou seja, todo o homem
toda mulher que é grato ao Senhor, ele se achega aos pés de Cristo para o agradecer. Irmãos, todo aquele que é grato, ele quer falar da pessoa de Jesus. Ele quer estar com Jesus. Irmãos, existem muitos exemplos na Bíblia de homens que alcançaram a misericórdia. E Jesus até falava, olha, não fala para ninguém que eu fiz isso na sua vida. Irmãos, parece que aquilo era o combustível para as pessoas falarem para todo mundo que Jesus tinha o curado. Mas quem não é grato, irmãos, é interesseiro. Apenas está interessado nos benefícios de Deus. E quando alcança a graça do Senhor, ele vai embora. Ele não quer se expor. Todo ingrato, irmão, não quer se expor, não quer se humilhar. Mas quem é grato, ele se expõe na presença de Deus. Senhor, eu não sou nada, eu não mereço nada, mas o Senhor tem me agraciado. Tópico 2, irmãos, vai falar sobre o caráter de Deus. E o caráter de Deus, irmãos, é bondade. Tenha isso consigo. Em meio aos problemas que o salmista vivenciava, ele tinha confiança. E ele atentava para o caráter bondoso da pessoa do nosso Deus. Salmo 118, versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O salmista está convocando nós louvarmos ao Senhor pelo seu benefício, pelo seu socorro, e também nos leva a sermos gratos a Ele e atentar para o seu caráter, que é inerente, faz parte do atributo moral de Deus, bondade. Nós precisamos entender isso conosco. E quando nós falamos do caráter de Deus em relação à sua bondade, nós entendemos que isso nos remete à seguinte questão: se Deus é bom, nele não há maldade. Sim ou não? Se Deus é bom, nele não há impureza. Se Deus é bom e se eu entendo que Ele é bom, eu preciso ser como o salmista, que as circunstâncias que estão em minha volta cooperam para o meu bem. Por isso eu vou confiar, por isso eu vou ser grato ao nome do Senhor. Se o Senhor é bom, eu preciso ter confiança. Existem algumas pessoas que não têm tido visão de Deus para entender o fato da bondade do Senhor. E às vezes não tem entendido o que acontece na sua vida, está culpando a Deus porque está acontecendo algumas coisas ruins sobre a sua vida. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bondade de Deus em relação ao seu caráter é uma coisa, suas escolhas, mas que resultam em problemas para a sua vida, é outra história. Deus é bom, isso faz parte da sua essencialidade. Mas as suas escolhas, às vezes, traz consigo problemas. Isso não quer dizer que Deus é mau. Deus continua íntegro em relação à sua bondade. Isso quer dizer que você tem feito más escolhas e tem sido desobediente mediante a palavra de Deus. Precisamos ser claros nesta questão. Mas existem situações que o Senhor deixa que aconteça nas nossas vidas, que serve como remédio para curar a nossa alma, para nos fazer crescer e amadurecer. Entenda, Deus é bom, mas às vezes, olha que interessante, irmãos, o remédio pode ser amargo. Deus é bom, mas o remédio pode ser o amargo. A criança, quando está com problema, já logo pede para o pai e para a mãe: mãe, eu estou doente, né? E quando ela já tomou um remédio que é doce, ela já logo tem a preferência daquele remedinho que é doce. O amargo eu não quero, mamãe. E às vezes nós somos assim. Às vezes o remédio é amargo, não tem como modificar para o torná-lo doce. É amargo mesmo, irmão. Você vai ter que tomar desse remédio amargo. Mas saiba que Deus, Ele é bom. Através desse remédio, você vai alcançar a cura que você precisa. Amém? Então é assim.
Jó perdeu tudo, aparentemente transpareceu que Deus foi mal. Não, irmão, Deus foi bom em todo o tempo. Jó sabia disso. É por isso que, mediante ao subtrair, em alto e bom som, nu eu vim e nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é bom. Isso faz parte do seu caráter. Uma outra coisa, tópico 2.2. Louvai ao Senhor porque Ele é benigno. É para sempre. Irmãos, pega essa palavra benignidade e corta ela no meio. Você vai encontrar a palavra benigno e você vai encontrar a palavra idade, né? Para falarmos de tempo. E a palavra de Deus nos ensina que Deus ele é benigno, ou ele tem benignidade, né? Deus é benigno para sempre, atemporalmente. Deus ele é benigno. E quando a gente olha para os benefícios de Deus em relação à nossa pecaminosidade, irmão, nós entendemos que somente o Senhor para ter misericórdia de nós. Estamos partindo aqui para o final. Se deixar, a gente vai longe. Vai longe. Tópico 2.3 vai falar sobre que o Senhor nos escuta. Isso é uma grande verdade, irmãos. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir. Jesus, ele te ouve. Mas, seja sincero. Dilate o seu coração. E Jesus vai te abençoar e vai te ouvir de uma forma tremenda. Tópico 3. Diz assim, sobre o agir de Deus. Em relação a esse agir, ele age com luz, concedendo luz. E quem é que gera ou concede luz para nós? Se chama Jesus Cristo, né? Ele nos tornou o sal da terra e por ele estar na nossa vida, nos tornou a luz para este mundo. Em relação ainda ao agir de Deus, nós precisamos entender que ele nos concede força. É ele que nos concede força. O apóstolo Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando a gente olha para o contexto bíblico, ele passou fome, passou sede, privações, pobreza. Mas em tudo, Jesus deu força para que ele pudesse passar por todas estas coisas. E terceiro e em último lugar, em relação ao agir de Deus, nós vamos falar aqui da pedra angular que é a pessoa de Jesus. Jesus é o sustentáculo da igreja, é a pedra angular, é a pedra de esquina. Ele é o sustentáculo da igreja e que providencia tudo que a sua igreja precisa para que possa viver uma vida diferenciada a ponto de que a luz possa resplandecer sobre ela. Que nesta noite o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, que você possa ter compreendido essa palavra. Estaremos aí de plantão para qualquer dúvida, que o Senhor possa te abençoar. Nós estaremos aqui junto com o grupo de louvor, louvando ao Senhor, e enquanto isso, separe o seu dízimo e a sua oferta, coloque em suas mãos, e enquanto os nossos irmãos estiverem louvando, você vai orando, pedindo para que o Senhor possa te abençoar, e Ele vai te abençoar no nome de Jesus. Posteriormente, contate a liderança da igreja responsável nessa questão, que nós estaremos entrando em contato com você e fazendo a colheita necessária. Amém? Deus abençoe, irmãos.
Amém.